Bom, boa tarde a todos e todas. Nós vamos fazer aqui um resumo sobre uma fase muito importante do Laboratório de Mudanças, que é a negociação e o planejamento estratégico de uma intervenção formativa com a metodologia do Laboratório de Mudanças. Então, a gente vai abordar com vocês, no primeiro ponto, essa questão do planejamento, né, quais são os níveis de planejamento, a negociação, né, e comprometimento da hierarquia, a negociação e a composição das atividades, ou seja, como quem participa, né, toda a parte, vamos dizer assim, como que atividade vai ser escolhida. Um ponto importante sobre o reconhecimento da necessidade da intervenção, o planejamento estratégico da intervenção, né, e as considerações finais, em resumo, então, dessa nossa conversa para essa fase que é tão decisiva do Laboratório de Mudança. Toda intervenção, né, na nossa experiência do Pesquisa AT, que foi um projeto de implantação do LM no Brasil, né, todo o processo de intervenção pressupõe comprometimento das pessoas em algum nível. E nós tivemos várias experiências que esse comprometimento não foi assegurado de forma adequada no início, né? Então, a negociação, a gente achava que estava, assim, que existia um acordo sobre uma determinada necessidade e um comprometimento da hierarquia, e a gente foi mostrando, foi descobrindo aos poucos que esse comprometimento era de algum setor da empresa, era de um grupo, mas não da autodireção, né, que trouxe frustrações nesse processo de implantação das medidas, né, na transformação em si do processo de trabalho. Então, essa é uma característica, vamos dizer assim, que é uma intervenção usando uma metodologia que as pessoas não conhecem no Brasil, é uma metodologia pouco dominada, inclusive nos grupos de pesquisa, que estudam intervenção, que fazem intervenção. Então, é uma metodologia nova para o público em geral, organizações, seja de serviço público, serviço privado. Então, vários desafios estão colocados nesse processo de negociação e de planejamento estratégico, inclusive o papel, né, da hierarquia, o papel do grupo de pesquisa, dos demais atores. Então, a gente vem percebendo na prática, né, e na discussão teórica, todo esse desafio que é estabelecer um processo permanente de negociação. Então, a negociação não se resume a um momento inicial. O outro desafio que a gente percebe é a rotatividade, inclusive dos postos de direção. Então, você negocia numa fase há 2 anos atrás, as pessoas mudam e você pode ter o comprometimento desse processo de transformação, ou seja, você tem uma descontinuidade. Então, são vários cuidados que a gente vai tentar passar para vocês aqui nessa fase inicial, que é tão decisiva e tão estratégica. Bom, então, a gente verifica, né, em primeiro lugar, que o planejamento ele ocorre em 3 níveis. Né? Ele ocorre em níveis que são complementares. Né? Uma no nível estratégico, que envolve gestores e tomadores de decisão, né, políticos, diretores, CEOs, com o objetivo de alinhar a intervenção às metas organizacionais. Veja bem, se é uma intervenção que vai mexer na estrutura, não é uma intervenção pontual, né, de mudar uma ferramenta, de mudar um aspecto pontual da organização. O LM se aplica para transformações em profundidade, para uma análise em profundidade, para identificar contradições que explicam os distúrbios que perturbam a organização e propõe um processo de mudança em profundidade. Então, não é qualquer transformação. Então, isso aumenta, vamos dizer assim, a relevância desse planejamento, de forma que a transformação não fique uma coisa estranha ao planejamento estratégico. Ao contrário, a situação ideal que a gente preconiza é que as transformações estratégicas, como as decorrentes do LM, quando tudo dá certo,
sejam incorporadas no planejamento estratégico da própria organização, né? Tem também um planejamento do ponto de vista metodológico, que é feito, né, entre pesquisadores e define o processo operacional, né, coleta de dados, que tipo de dado espelho vai ser colhido, os conceitos, né, e a própria metodologia, as hipóteses de problemas que explicam as perturbações, que estímulos vão ser feitos para possibilitar esse processo de aprendizado. E tem também um planejamento operacional, né, dos aspectos práticos, quantas sessões, em que tempo, como vão ser realizados os convites, o engajamento dos participantes, que setores vão ser escolhidos. Então, tem esses três níveis do planejamento, né? O nível estratégico, que normalmente vai envolver a alta direção, mas também o aspecto metodológico e operacional. Então, esse nosso resumo aqui vai tentar cobrir essas três etapas. Tudo bem? Bom, a negociação em si, né? A negociação pressupõe um processo de aprendizado que todos estejam alinhados para a necessidade de enfrentamento de alguns problemas, ou seja, pressupõe vamos dizer assim, a existência do reconhecimento do problema. A gente na ergonomia chama de demanda, que também se aplica aqui no caso do laboratório de mudança. Sem uma demanda, o que é a demanda? É a existência de um problema e o reconhecimento do problema. Então, muitas vezes, o laboratório de mudança vai ajudar vamos dizer assim, construir o problema. O problema não está claro. O problema não está, às vezes, ele é reconhecido por um setor da organização, para os operadores, por exemplo, para o setor público existe um problema, mas a empresa não vê não enxerga esse problema. Então, a construção do problema. Para construir um problema, nós estamos falando dessa fase da demanda. Né? O que é demanda? É algo que está perturbando alguém e que, vamos dizer assim, pressupõe a existência de um pedido de ajuda, ou seja, eu estou encomendando, eu não dou conta de resolver esse problema e eu preciso de apoio, seja da academia, de pesquisadores, de consultores, enfim, existe um problema reconhecido e existe uma demanda, um pedido de ajuda para a transformação daquela situação. Então, a negociação é esse processo inicial, que na verdade, não se resume a uma fase inicial do processo, mas ele é muito crucial nessa fase de conversa, né, de estabelecimento, né, do que seriam esses problemas, que recursos existem, que tentativas já foram realizadas, né, que iniciativas já foram feitas e que não resultaram numa solução aceitável, né? Ou seja, é uma situação inicial e existe também um paradoxo por parte dos pesquisadores, porque para fazer uma boa negociação, os pesquisadores precisariam ter um mínimo de contato com o campo, que não existe. Então, a gente fica ainda num nível de abstração, que é muito difícil por parte dos pesquisadores, né, que estão de fora da organização, sem conhecer, sem ter acesso a esse campo interno. Né? Porque o processo de aprendizado pressupõe você conhecer os problemas e debater esses problemas. Só que os pesquisadores, nessa fase, não conhecem. Eles não tiveram acesso ao campo. Eles não começaram o trabalho. Então, é uma fase muito delicada, né, e muito importante. Então, a gente vai entendendo que esse processo de negociação é um processo contínuo de aprendizagem. E a primeira reunião já é um processo de aprendizagem. Então, a gente tem que planejar essa primeira reunião. Que perguntas que nós vamos fazer, que estímulos nós vamos trazer para propiciar um debate. Teve situações que a gente usou como estímulo a missão institucional da empresa, que estava no site da empresa. Essa organização tem como missão realizar atendimento de excelência, humanizado, né, enfim, de um serviço público, né, no caso de crianças, do tratamento, vamos dizer, da ressocialização de crianças e adolescentes infratores. A gente usou como estímulo a missão que a empresa, que a organização tinha como missão, e perguntamos se eles atendiam,
como eles avaliavam o alcance dessa missão. E foi muito interessante. Então, ou seja, nós colocamos um estímulo neutro, que está lá na página da instituição, e fizemos a pergunta, né, como que eles viam o cumprimento dessa missão, que potencialidades, vamos dizer assim, facilidades e dificuldades eles viam no cumprimento dessa missão. Então, a primeira negociação foi muito positiva e a gente fez ela em vários níveis, né? Uma instituição que tinha um nível estadual, um nível regional e um nível local, né? Da Fundação Casa. Então, a gente fez negociação em 3 níveis, com a direção local, com a direção regional, com a direção central, basicamente fazendo essa pergunta. E gerou um debate muito interessante, porque as pessoas começaram a falar que existia todo um processo de superação histórica da antiga FEBEM, que era aquela prática autoritária, né, pouco, vamos dizer, afeta aos direitos humanos, né, o tratamento humanitário das crianças, né, e eles falavam o seguinte, que a organização tinha herdado muita coisa dessa história, que eles tinham uma proposta inovadora de ressocialização humanitária, mas eles eram contaminados pela história, né? Então, existiam práticas ainda antigas nessa organização. E o debate foi muito interessante, que a gente, após esse reconhecimento do problema, que eles manifestaram interesse em superar essas contradições, né? E após essa fase, em seguida, a gente apresentou, então, a metodologia, né, que levava em conta a história, uma metodologia multivocal, o que era o LM, que vantagens que ele tinha em relação a outras metodologias, então foi um processo bastante interessante. Bom, mas então, voltando aqui ao processo, a negociação é entendida como um processo contínuo de aprendizagem entre pesquisadores e gestores. Então, nós vamos, enquanto pesquisadores, vamos aprender, os gestores também. Tem que ter um espaço de aprendizagem com ferramentas de aprendizagem. Não é a gente falar e eles escutarem, né? Não é falar, posso fazer uma pesquisa aqui? Não é isso, né? Porque o LM implica num comprometimento. Não é só simplesmente falar, as portas estão abertas, vocês façam as perguntas que quiserem, façam sua pesquisa, publiquem e tchau. Não me perturbem muito. Isso é muito comum nas pesquisas, né? Então, eu te concedo espaço, você tem o campo aqui, faça suas perguntas, mas não tenho nada a ver com isso, é coisa de vocês, né? Isso é muito comum, né? É uma pesquisa que não tem depois nenhum impacto na vida real da organização. Então, a gente entende que o processo de negociação é um contínuo de aprendizagem que envolve essas duas partes, né? O gestor e os pesquisadores, né? E é essencial em todas as fases do laboratório de mudança. Então, os gestores vão ter que acompanhar o processo, né? A concepção, eles têm que conhecer o mínimo da metodologia, como é que vai ser a execução, a avaliação, a difusão de resultados. Então, por ser um processo contínuo, é necessário, então, manter uma comunicação ativa com os tomadores de decisão, mesmo quando esses não participam das sessões. Então, a gente planeja uma quantidade de sessões com os operadores e gestores intermediários, a alta direção, com quem nós conversamos inicialmente, não vai participar de todas as sessões, mas nós temos que manter um canal permanente de acompanhamento e de troca com a gestão, né, para que eles se engajem, estejam inteirados de todo e acompanhem o processo, né? Então, é necessário manter um processo de comunicação ativa com os tomadores de decisão, mesmo quando eles não participam das sessões. E a negociação pode envolver gestores de diferentes níveis hierárquicos, intermediários de confiança e até os representantes de trabalhadores. A forma de negociação depende também do grau de descentralização. Então, as organizações muito hierárquicas, né, a polícia, hospitais, escolas, geralmente concentram decisões em gestores de alto nível. E outras organizações que têm estruturas mais horizontais, agricultura familiar, associações, entidades de pesquisa, permitem decisões mais distribuídas, facilitando o diálogo. Então, nós temos que adaptar esse processo de negociação, levando em conta essas estruturas, né, essa cultura organizacional. Isso é muito importante.
Então, uma outra preocupação é que tipo de atividade, né? A estrutura da intervenção. Então, quem são os gestores? Né? Então, se pode ter a ocorrência do LM com agricultores ou grupos autônomos, associações, onde as decisões são mais coletivas. Mas, então, você tem nesse tipo de organização um nível mais descentralizado. O gestor e o participante estão quase no mesmo nível. Mas se tem também gestores e trabalhadores juntos, mais comum em contexto de hierarquia baixa e aberto ao diálogo, e gestores totalmente separados dos trabalhadores, que é mais típico no Brasil, onde a rigidez hierárquica exige espaço distinto para garantir um espaço de confiança, de vocalidade autêntica, de escuta autêntica. Em ambientes mais autoritários, mais centralizados, como no Brasil, a gente foi vendo a importância de separação de sessões só com trabalhadores no início, depois em paralelo com gestores intermediários, com a alta direção. Então, a gente fez algumas experiências levando em conta essa estratégia. No hospital universitário, por exemplo, a gente teve 3 níveis de sessões: sessões com os operadores direto, de linha de frente, com a gestão intermediária e com a alta direção. E depois que essa confiança foi sendo construída no processo, houve um processo de compartilhamento, né, dessas várias visões e priorização vamos dizer, das medidas, né, das inovações a serem tomadas pela organização, inclusive esse caso foi um caso de sucesso, onde a gente percebeu que o laboratório de mudança entrou no planejamento estratégico da organização. Então, isso exige uma negociação mais prolongada, né, a existência de sessões paralelas, até que os gestores e trabalhadores possam convergir para um aprendizado mútuo. Né? Isso é bastante interessante. Então, levar em conta esses aspectos culturais da própria organização. Outro ponto que tem a ver com isso que a gente já falou é o reconhecimento da necessidade da intervenção. Então, quando não há contato prévio, né, já falei um pouco sobre isso, entre pesquisadores e a organização, a negociação é mais desafiadora. O processo geralmente segue 3 etapas. Então, estabelecer contato com gestores, pode começar em nível local e evoluir para instâncias superiores, como a gente fez no caso da Fundação Casa. O reconhecimento da necessidade de mudança, ela pode ocorrer por confronto de dados espelho. Então, a gente tem dados, eu citei o caso, né, que a gente colocou a missão, e pedimos para que eles avaliassem o cumprimento dessa missão, ou, enfim, o alinhamento. Né? A exploração do potencial de desenvolvimento, então, a gente pode, no processo de negociação, verificar em que estágio de desenvolvimento, né, isso aconteceu também na Fundação Casa, a gente percebia que eles tinham avançado para um conceito, né, para um objeto da ressocialização dos jovens adolescentes, infratores, como um processo humanitário, um processo de ressocialização, né, mas as práticas ainda contradiziam, né, elas entravam em choque com esse modelo antigo. Né, então, esse modelo antigo existia, na verdade, uma briga entre o modelo antigo, tipo FEBEM, e o modelo de ressocialização mais avançado, né, com práticas contraditórias. Né? Então, tinha gente que ajudava na ressocialização e tinha gente que perturbava a ressocialização. Existia um confronto, né, de uma mesma organização com visões distintas, né, do que fazer para ressocializar os adolescentes. Então, nesse processo de debate inicial, de negociação, de planejamento, a gente é muito importante apresentar o laboratório de mudança como uma ferramenta estratégica, né, demonstrando experiências anteriores, potenciais resultados, forma de encaixar no plano da organização. Então, isso é uma fase bastante interessante. No caso do hospital universitário, a gente teve uma negociação muito rica com a alta direção. Eles tinham a prática de resolver problemas através da contratação de consultoria externa. Então, era uma forma de solução de problemas. Você tinha um problema, contratava o consultor. Então, era uma solução direta entre o problema e a solução, que era uma solução vinda de fora. Não existia nenhum processo de análise profundo das causas do problema. Então, primeira coisa, por que existe o problema?
e não existia nenhum processo de análise coletiva, né, sobre esse problema, se todo mundo percebia esse problema e quais são as suas origens, e nem a construção coletiva de soluções. Então, ia direto o que eles faziam ao contratar os consultores externos é identificar o problema e trazer uma resposta, trazer um novo produto, uma nova ferramenta, uma nova estratégia, uma nova forma de capacitação das pessoas, sem fazer esse percurso sistêmico que o laboratório de mudança propõe. Então, a gente apresentou esse diagrama 1-4, né, ou 1-2-3-4, né? Ou seja, qual o percurso que eles faziam? E a resposta que eles fizeram foi: não, a gente usa esse percurso. Tem um problema, traz um expert, né, um especialista, contrata, geralmente caro, de fora, que traga o problema, a solução do problema. Só que isso não construía nenhum protagonismo interno, nenhum processo de aprendizado, nenhuma forma, né, participativa de reconhecimento desse problema, se aquela solução realmente era mais sustentada ou não. Então, era a solução fácil, né, encontrada no mercado, nas prateleiras, que não incidia sobre a vida real e a história dessa organização. Então, foi muito interessante que eles falaram: não, realmente nós queremos percorrer esse caminho da existência do problema para o seu reconhecimento das suas causas sistêmicas, para a construção de soluções sistêmicas e participativas, construindo o protagonismo dos atores internos e fazer, então, a implantação dessas soluções de forma mais sustentada. Aí nós alinhamos, falamos: bom, isso aqui é o LM, então a gente, né, estamos alinhados aqui, o LM como uma ferramenta estratégica para alcançar uma forma diferente de solução de problemas, que passa por uma construção interna, não é de fora. Né? Por mais que o pesquisador tenha experiência em outras organizações parecidas, ele tem um repertório de soluções, cada LM vai construir soluções peculiares, adaptadas àquela realidade, e vai construir internamente. Nós vamos ser facilitadores de um processo de aprendizado, de construção coletiva, sistêmica, de soluções que têm o potencial de ser mais sustentado. Então, o planejamento estratégico da intervenção, estabelecido o interesse, a gente passa para uma fase de planejamento conjunto. Né? Uma das primeiras questões é delinear um sistema de atividade. Não dá, eventualmente, fazer no hospital inteiro, né, um laboratório de mudança. Talvez fazer, então, por setores, ou numa grande empresa. Quais são as áreas mais críticas? Né? Então, a gente leva em conta aí a criticidade reconhecida por eles, que faz sentido para eles começar por aquele setor, e o potencial participativo também das pessoas. Porque se a gente não é uma escolha do pesquisador, né? A gente vai ouvir a organização, os dirigentes, para verificar onde existe um potencial maior de inovação. Então, essa identificação da atividade foco, quais o seu objeto, seus problemas, seus desafios, é muito importante. Nesse aspecto, é interessante selecionar uma atividade, o setor onde os atores reconhecem essa criticidade, ou seja, faz sentido para eles aquela intervenção, iniciar naquele local, podendo também escolher atividades onde há maior protagonismo dos atores, ou seja, existe mais vontade, existe já experiência, iniciativa, né, vamos dizer, atores protagonistas, né, agentivos nessa busca de soluções, onde já se tentou várias vezes, não conseguiu, onde aquele problema é mais agudo. Então, é uma condição muito importante fazer esse mapeamento por onde começar. Algumas pré-condições de garantir esse apoio institucional, a liberação de tempo dos trabalhadores, a confidencialidade. Você tem que garantir isso no ambiente autoritário, é muito crucial, de que as pessoas vão ter espaço de fala, que elas não vão ser perseguidas, que elas vão ser protegidas por esse espaço, né, um espaço seguro, e o compromisso com esse processo. Então, esse compromisso tem que vir da instituição. Né? E outro aspecto importante é essa organização das sessões. Então, a gente faz na disciplina um planejamento, né, ainda teórico, desse ciclo de aprendizado. Então, como é que eu vou negociar? Como é que eu vou construir o problema?
como é que eu vou fazer a coleta de dados, né, esse planejamento, como é que eu vou fazer hipóteses, né, elaborar hipóteses, hipóteses iniciais que explicam aquelas contradições que são percebidas. Então, todo o ciclo de aprendizado tem que ser feito. A gente faz na disciplina como exercício acadêmico, né, mas ele tem que ser pensado antes da intervenção. Então, definir a unidade piloto, quais são os critérios de escolha dos participantes, né, não pode ter mais do que 20 pessoas, né, tem participação voluntária dessas pessoas, né, de preferência pessoas engajadas, né, na busca dessas soluções, o número de encontros, né, a garantia de participação em local adequado, em horário de trabalho, né, e a frequência, muito importante, garantir de que essas pessoas que vão participar possam acompanhar, porque senão você interrompe todo o processo de aprendizado, né? A frequência dessas reuniões, o preconizado, são reuniões semanais, né, de no máximo 2 horas. Então, tudo isso tem que estar definido nesse escopo do planejamento, com a anuência e, vamos dizer assim, a concordância da direção. Um processo também importante de comunicação de avaliação, manter esses gestores informados por relatórios, por reuniões periódicas, paralelas, ou comitês de pilotagem. Então, a gente também é uma coisa que vem muito aí da ergonomia, a ideia de que a intervenção não é do especialista. A ideia de criar um grupo com esses participantes mais engajados para ajudar no planejamento, para verificar que dados são interessantes nessa fase etnográfica, para fazer com eles uma avaliação. Então, numa empresa ferroviária, a gente dedicava, fazia sessão de 1 hora e meia, 2 horas, depois ficava mais 40 minutos com um grupo menor, onde a gente fazia avaliação do que aconteceu naquele dia e planejava a próxima sessão com eles. Ó, esse dado espelho aqui foi legal, o debate foi muito interessante, isso aqui expôs uma pessoa, é um aspecto importante que deve ser levado em conta. Então, esse grupo, esse comitê, né, o petit comitê, junto com os pesquisadores, tem se mostrado essencial para garantir o aprendizado dessas pessoas, porque os pesquisadores vão sair da organização, né, para que eles possam dominar a metodologia e fazer todo o processo de implantação, de avaliação permanente, né, desse processo de transformação dos modelos nos processos de trabalho. Então, isso vai garantir um processo de aprendizado contínuo, inclusive para a gestão. Esse plano de intervenção deve incluir uma justificativa, o objeto da atividade, os atores envolvidos, a integração com outras ações, uma estrutura do processo, recursos e custos. A gente recomenda que seja formalizado um termo de compromisso entre as partes envolvidas. Então, a organização, a equipe de pesquisadores, fazer um documento formal contendo os aspectos centrais do que foi negociado, o processo estratégico, né, todo esse processamento, como vai ser, em que tempo, os aspectos éticos, tem que estar escrito isso, né, da confidencialidade, da proteção das pessoas, a garantia de livre manifestação, né, inclusive quando existe também uma associação dessa intervenção a um estudo acadêmico, o aspecto do comitê de ética, né, que para a pesquisa, isso também vai ser assegurado nesse termo de compromisso, nessa pactuação. Então, a negociação, já indo para os finalmente, a negociação é contínua e decisiva para o êxito do laboratório de mudança. O pesquisador deve adaptar as estratégias à cultura e à estrutura da organização. Os ambientes sem contato prévio ou com desconhecimento do método exigem mais diálogo e aprendizagem. A participação ativa e o aprendizado dos gestores são condições indispensáveis para a consolidação das mudanças propostas. E o LM só se sustenta se houver confiança, corresponsabilidade e engajamento entre pesquisadores, gestores e trabalhadores. Uma inovação que a gente fez, inclusive está no livro lá dessa primeira fase aí dos 6 anos de experiência com o LM, foi no ciclo de aprendizado, né, que a gente vai percorrer, a realização de oficina, de formação sobre o método. Então, a gente incluiu nessas etapas, né, no ciclo de aprendizagem, antes até da coleta de dados, ou durante o processo de coleta de dados, antes das sessões, a realização de uma oficina de formação, que a gente apresenta dados espelhos mais neutros, não que foque
naquela situação da empresa, para não gerar nenhum afastamento. A gente fez várias oficinas, né, todas elas tiveram vamos dizer assim, um papel muito importante no engajamento, né, das pessoas, uma nova visão sobre o que era o problema e o que era o LM. Tinha gente que achava que era uma intervenção do Ministério Público, dos pesquisadores da USP, né? E com a oficina, os trabalhadores perceberam, não, então agora a gente está percebendo de fato que é para a gente poder falar, né? Que a voz está garantida. Então a gente vai começar, a gente gostaria até que fizesse de novo a entrevista que a gente fez lá atrás, porque lá a gente ficava muito ainda sem saber, né, onde a gente estava pisando. Então, esse processo das oficinas também foi muito importante para um processo de aprendizado, né? E, infelizmente, nesse caso da experiência ferroviária, a alta direção não participou dessa oficina. Quem participou das oficinas teve um ganho de crescimento, de engajamento muito elevado. Infelizmente, houve um gap entre o que a gente avançou com os trabalhadores e o retrocesso que ainda estava na representação, na visão dos gestores, que existia uma diferença muito grande que acabou gerando uma frustração no final por falta dessa negociação mais fina, mais precisa no início do processo de intervenção. Então, acho que é isso, a gente fica aí aberto à discussão e a aprimorar essas estratégias, né, de negociação e de planejamento estratégico. Muito obrigado.